Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça, a paz do nosso bom e eterno Deus estejam com todos. Quero convidá-los neste momento a iniciarmos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso bom Deus. Então convido aos irmãos que abram as suas Bíblias e acompanhem a leitura da palavra do Senhor no Salmo 25, do versículo 4 ao versículo 10. Oração por auxílio divino, o Salmo de Davi. Salmo 25, versículo 4 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra, e eu convido os irmãos agora a orarem junto comigo. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e sabemos, ó Deus, que tu és misericordioso. As tuas misericórdias, Senhor, renovam-se sobre as nossas vidas todos os dias. A tua graça e a tua misericórdia são conosco, ó Senhor. O teu cuidado é eterno. Os teus ouvidos, Senhor, estão atentos às nossas orações, às nossas súplicas, e a tua boa mão, Senhor, está sobre nós, sempre nos cuidando de nós, sempre nos abençoando. Continua, Senhor, com o teu cuidado conosco. Se não fosse assim, Senhor, nós estaríamos perdidos. Muito obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Queremos te pedir, ó Senhor, que tu nos acompanhe neste culto, que a tua presença seja sentida por cada um de nós, Senhor. Mesmo acompanhando pela internet, que estejamos, Senhor, juntos, louvando aqui o teu nome, ó Senhor. Te adorando, sabendo que tu está ouvindo as nossas orações, ouvindo e recebendo os nossos louvores, ó Deus. Queremos te pedir, Senhor, pelo pastor Josué, que fará a ministração da palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, encha o teu servo e encha a sua boca, ó Senhor, com palavras que venham de ti, e que estas palavras, Senhor, alcancem os nossos corações esta noite. Continua, Senhor, conosco, não apenas neste culto, ó Deus, mas por todos os instantes, ó Senhor, toda semana, toda a nossa vida. Que possamos sempre, ó Deus, caminhar nos teus caminhos e sempre buscar a ti, Senhor, em oração e através da leitura da palavra. E é no nome santo, ó Deus, que nós te oramos, já agradecidos por tudo o que tu tem feito por nós. Amém. Gostaria de saudar os meus amados irmãos com a palavra de graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que hoje Ele esteja aqui trazendo graça, que Ele possa derramar o seu amor, o seu poder sobre todas as nossas vidas. Nós temos passado por grandes aflições, perturbações, mas nós temos um Deus que é grande, nós temos um Deus glorioso, que olha para nós com carinho, que tem colocado sua mão santa sobre nós. Esse é o teu povo, é a tua amada igreja, Senhor meu Deus. Fica conosco neste dia, nos abençoando e nos guardando. E que o Senhor receba agora o nosso louvor e a nossa adoração.
porque nós cremos num Deus que é grande. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Todos esses dias, né, nós temos passado por muitas aflições. Tudo que tem acontecido no mundo é permissão de Deus. Saiba disso. O que tem acontecido na sua vida é permissão de Deus. E a palavra de Deus fala que Ele só tem sobre nós pensamentos perfeitos, pensamentos agradáveis. E é por isso que nós louvamos, por isso que nós damos graças e honramos a esse Deus, porque Ele é grande. E com Ele nós não podemos temer, nós não temos o que temer. Creia nesse Deus, se renda a esse Deus, porque Ele é um Deus eterno.
ti somente que eu preciso. Tira meu prazer por este mundo. Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os teus olhos. Vem me envolver com os teus braços. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu Senhor. Dá-me a visão da tua glória. Dá-me a visão de quem tu és, ó Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver que é de ti somente que eu preciso. Tira meu prazer por esse mundo. Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai. Preciso tanto ver com os meus olhos. Vem me envolver com os teus braços. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu. Faz-me morrer pra mim mesmo. Ajuda-me a viver para ti. Faz-me entender que és tudo que eu preciso. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós vamos meditar nesta noite no Salmo de número 84. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias neste Salmo e acompanhem a exposição que vai ser feita neste Salmo. O Salmo 84, nós não sabemos quem é o seu autor. Na Bíblia diz filho de Coré, mas não sabemos qual deles foi o autor deste salmo. Uma coisa é certa, uma coisa sabemos, é que ele ama muito a casa de Deus. A casa de Deus, o templo sagrado, é o lugar da misericórdia de Deus. Então vamos ouvir com atenção o que a palavra de Deus nos ensina neste maravilhoso salmo.
Ele começa assim: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Quero falar primeiramente das motivações desse salmista. Ele tinha uma motivação muito interessante. Ele queria estar no templo do Senhor. O desejo dele era contemplar a Deus no seu santuário. Então, esta é a motivação pelo qual ele vai ao templo do Senhor. Muitas vezes nós vamos ao templo com motivações diversas, diferentes, motivações que não são do agrado de Deus. Mas este salmista, ele vai à casa do Senhor com um apetite, com fome, com sede da presença do Senhor. Ele ama a casa do Senhor. É como o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, no Salmo 122, 1. Ainda Davi, no Salmo 27, verso 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santuário. Então, esta era a motivação desse salmista. Ele queria estar na casa do Senhor. E ele dizia que a casa do Senhor era agradável ao coração dele. No verso 3, ele fala: o pardal encontrou ninho. Ele chama a casa de Deus de ninho, onde ele aquece a sua vida, onde ele aquece a sua alma. Ele diz que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, os teus altares, Senhor Deus dos exércitos. Então, o autor desse salmo, ele tem essa motivação de ir à casa do Senhor. E a ideia que tem aqui muito presente é o templo. Ele vai ao templo. Nós, nesse tempo de pandemia, muitas vezes estamos impedidos de ir ao templo. Nem todos nós podemos estar sempre presentes no templo. Mas é preciso notar que o desejo do salmista não era apenas ir ao templo para ter um encontro com os irmãos, com as pessoas, não era pelo templo em si, pela reunião em si. Ele mostrava um desejo muito grande de estar na presença do Senhor. É assim que nós devemos comparecer à casa do Senhor. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de aprender, de crescer espiritualmente na casa do Senhor, porque vamos por motivações secundárias, às vezes, quando comparecemos à casa do Senhor. Mas o salmista, ele ia para a casa do Senhor com essa motivação. Agora, ele não somente tinha uma motivação certa, mas ele tinha também uma teologia certa. No verso 11, nós lemos assim: porque o Senhor é Deus e escudo, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Essa era a teologia do salmista. Ele não apenas tinha uma motivação certa. No verso 10, ele diz: e mais vale um dia na casa do Senhor do que 10.000 no outro lugar. Mas ele não apenas tinha essa motivação certa, mas ele também tinha uma teologia certa. Ele diz que o Senhor é sol e escudo. E ele fala aqui: o Senhor dá graça e glória. Então, a teologia deste salmista era uma teologia da graça, a teologia da misericórdia do Senhor. Hoje, graças a muitas teologias no nosso meio, há pessoas se envolvendo com toda sorte, todo tipo de teologia.
Mas esse aqui tinha a teologia da graça. Ele diz que Deus é sol e escudo. No versículo 1, ele diz que Deus é amável. Ele fala dos atributos de Deus. Deus é amável. No verso 2, ele diz que Deus é desejável. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. Ele fala também no verso 3, como eu já disse, que é um ninho. É uma figura de linguagem muito bonita, quando ele diz que a casa do Senhor é um ninho. Nesse verso 3, ele fala que a casa de Deus deve ser como se fosse o seu lar. Então, ele tinha uma teologia certa. Existem muitas teologias erradas nos dias presentes. Eu li de uma jovem que se converteu numa igreja de classe média lá no Rio de Janeiro. Os seus patrões eram membros dessa igreja e lhe evangelizaram e lhe levaram para essa igreja. E lá ela aceitou a Jesus Cristo. Mas ela não se adaptou com aquela gente de classe média. Então, ela foi frequentar uma igreja da favela onde ela morava. E lá ela encontrou uma igreja que não lhe satisfez, porque o pastor dizia que Deus só se manifestava naquela igreja, naquele ambiente, quando ele estava presente. Ela achou aquilo estranho e procurou uma outra igreja. Foi então para uma igreja chamada Igreja Primitiva. Nessa igreja, o pastor dizia que os crentes deviam ir para a igreja em jejum no domingo e ficar em jejum até às 6 horas da segunda-feira. Dizendo ele que, assim fazendo, as pessoas teriam uma semana de bênção, uma semana muito abençoada. E então, esta moça é um exemplo de uma pessoa que vai à igreja com as motivações certas, mas que está com a teologia errada. Ela ia à igreja para alimentar a sua alma, para contemplar Deus. Era a motivação correta, mas ela se deparou com uma teologia totalmente em desacordo com o que nos ensina a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos, de fato, de uma teologia certa. Esse salmista, ele foi muito feliz ao escrever este salmo, dizendo tudo que de bom acontecia quando ele ia para a casa de Deus. Ele não apenas se encontrava com as pessoas, mas ele sentia a presença de Deus na sua vida. Ele tinha características de pessoa que tem consciência realmente de como se deve ir à casa de Deus. Mas no versículo 8, nós vemos uma declaração, ou melhor, no versículo 6, ele diz o seguinte: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. O qual, passando pelo vale árido. Esse homem tinha motivação certa para ir à igreja, tinha uma teologia certa, mas ele estava passando por um vale de lágrimas, o qual, passando pelo vale árido. Mesmo a gente sendo servo do Senhor Jesus Cristo, mesmo já tendo aceitado a Jesus Cristo, embora tendo uma vida correta, praticando uma boa teologia, lendo a palavra de Deus diariamente, orando fervorosamente ao Senhor, mesmo assim, nós não estamos imunes aos problemas, nós não estamos isentos de enfermidades. Ele estava passando pelo vale árido. Olha, irmãos,
nós estamos vivendo dias assim. Muitas pessoas estão passando por esse vale árido. Muitas pessoas perderam seus entes queridos. Muitas pessoas estão enfermas. Muitas pessoas estão sofrendo com essa enfermidade da Covid-19. Mas nós temos como nos sair, e este salmo nos ensina como a gente passar pelo vale árido. Eu gosto muito da tradução antiga, corrigida, que diz que este vale era chamado Vale de Baca. Baca era um local onde havia muitas árvores balsâmicas, árvores que choravam resina. Então, o autor desse salmo, ele usou dessa metáfora para explicar o sofrimento pelo qual ele estava passando, pelo Vale de Baca. Ele estava sofrendo muito, apesar de ser um servo fiel ao Senhor. Mas antes de ele falar dessa tragédia, antes de ele falar do sofrimento dele, veja o que é que ele diz no verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Antes de ele dizer que entrava passando pelo vale árido, pelo vale de Baca, ele diz que é feliz o homem cuja força está em ti. Então a força do salmista não estava nele, não estava no seu conhecimento, não estava na sua própria espiritualidade, não estava no seu saber, não estava nas suas riquezas, se porventura ele fosse rico. A força dele, ele diz que era o Senhor. A minha força está em ti. Aqui nós não encontramos uma teologia de triunfalismo. Ele, como que ele estava dizendo, eu não posso, eu não tenho mérito, eu não tenho poder, eu sou um zero à esquerda, eu sou um pobre necessitado. Mas ele diz, mas a minha força está em ti. Meus queridos irmãos, quando passamos pelos vales de lágrimas da vida, devemos buscar força em Deus. Procuremos os médicos, procuremos os auxílios necessários, mas a nossa força, a nossa confiança deve primeiramente estar em Deus. E é interessante, me faz lembrar aqui 2 textos interessantes para explicar essa força do Senhor. É Mateus 21:16, quando Jesus Cristo estava entrando em Jerusalém. Os apóstolos disseram, você não ouve o que estão dizendo? As crianças estavam fazendo louvação a Jesus Cristo. E os apóstolos chamaram a atenção dele para isso. E Jesus Cristo disse, nunca leste que da boca de pequeninos, de criança de peito, suscitarei o perfeito louvor? E ele citou o Salmo 8, verso 2. Mas no Salmo 8, verso 2, diz dos pequeninos e das crianças de peito suscitará força. É interessante que Jesus Cristo, quando falou aqui em Mateus 21:16, ele usou louvor. Mas lá no Salmo 8, verso 2, fala em louvor. É porque, irmãos, no âmbito divino, louvor e força são sinônimos. Então, aquelas crianças estavam louvando ao Senhor. E o Senhor falou que força e louvor são sinônimos. Isso também nos faz lembrar Números, capítulo 21, verso 16. O povo de Israel estava no deserto, com fome e com sede. E o Senhor falou a Moisés, dizendo que ele mandasse os príncipes cavar um poço. Então, os príncipes de Israel usaram os seus bordões para cavar um poço. E eles estavam cavando esse poço, ridicularizando
a situação e eles cantaram louvor ali naquele momento. Cantaram louvor, cantaram canção. Brota, ó poço, brota, ó poço. E eles fazendo assim, aquela areia começou a ficar úmida, depois começou a virar água, água cristalina. Então, louvor e força são sinônimos. E com um louvor de gratidão, Deus nos atende, Deus usa de misericórdia para conosco. Então, o salmista, antes dele falar no vale de lágrimas, no vale árido, no vale de Baca, ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Na outra parte desse versículo, 5, ele diz, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aqui é uma lição exponencial para nós, irmãos. Ele estava com o coração preparado. Nós podemos chamar isso aqui da topografia do sucesso. O coração dele estava plano. Ele estava passando por um vale árido, por um vale de lágrimas, mas o coração dele estava plano. Ele estava com seu coração reto. Se nós queremos mudar as circunstâncias ao nosso redor, nós precisamos ter um coração plano. Nós precisamos ter um coração reto. Nós precisamos ter um coração entregue ao Senhor Jesus Cristo. E quem está com o coração plano, quem está confiando no Senhor, essa pessoa tem condição de passar pelo vale de lágrimas. Então, nós aprendemos neste salmo como a gente vencer os vales de lágrimas. No verso 7, ele diz, vão indo de força em força. Como eu já falei, ele tinha a força no Senhor. E ele retroalimentava essa força. Muitas vezes nós dizemos que confiamos no Senhor, que o Senhor é a nossa força, que Ele é o nosso sol, que Ele é o nosso escudo, mas não retroalimentamos isto. Nós precisamos retroalimentar essa força. Como é que isso acontece? Nos entregando diariamente, totalmente a Deus. Aí nós vamos retroalimentar a nossa força. Ele diz, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então nós devemos nos apresentar diante de Deus em Sião, no templo, com a nossa força renovada. No verso 8, ele diz, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. É uma outra maneira como vencer a dificuldade. É a oração. E deixa transparecer aqui, nesse versículo, quando ele diz, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Aqui é mais de que uma oração mecânica. Aqui não é apenas aquele tipo de oração que a gente faz quando a gente é convidado a orar, ou quando estamos em grupo orando. Muitas vezes oramos mecanicamente. Mas aqui é um diálogo. Um diálogo. Ele diariamente estava na presença de Deus. E ele reconhece esse Deus sendo o Senhor dos Exércitos e pede que ele ouça as suas orações. Presta ouvidos, ó Deus, à minha oração. No verso 9 ele diz, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Então ele pedia a Deus isto, que contemplasse o rosto do ungido. Precisamos notar, irmãos, que a oração, de fato, é um ministério abençoado. É glorificante a gente orar. Devemos orar e orar sempre. E este salmista, ele nos dá esse exemplo de oração, de diálogo com Deus.
Veja bem que ele não está aqui pedindo, ele não está fazendo grandes pedidos ao Senhor, ele não está enumerando um rosário de pedidos ao Senhor, mas ele fala de um diálogo permanente com o Senhor. No verso 11, ele diz, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Ele repete o que diz no verso 9. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Os que andam na presença do Senhor retamente recebem resposta às suas orações de uma maneira positiva. Este salmo, irmãos, nos ensina que nós devemos ter uma motivação certa para ir à casa do Senhor. Quando você for à casa do Senhor, concentre-se na pessoa de Deus. Não vá apenas para um encontro, um mero encontro com os seus irmãos em Cristo. Não vá apenas pelo ambiente em si, mas vá para contemplar a beleza do Senhor. Vá com fome, com apetite de Deus. Precisamos também ir à casa de Deus, esse salmo nos ensina, com uma teologia certa. Muitas vezes nós estamos com uma teologia errada. Muitas vezes nós estamos com uma teologia do legalismo, com a teologia do fundamentalismo, com uma teologia muito avançada para os nossos dias, uma teologia radical, uma teologia liberal, digo melhor, uma teologia liberal. Então, nós precisamos nos livrar dessas teologias falsas e irmos para a casa do Senhor com a teologia certa. É o que aprendemos neste salmo. E este salmo também nos apresenta a realidade da vida, que nós, embora sendo servos do Senhor, nós estamos sujeitos a passar pelo vale de lágrimas, pelo vale de Baca. Mas este salmo nos ensina como nos livrar desse vale de lágrimas. Tendo confiança no Senhor Jesus Cristo e em mais ninguém, louvando ao Senhor. O louvor tem uma força muito grande. E orando fervorosamente ao Senhor, retroalimentando a nossa fé, a nossa força no Senhor. Ele encerra o salmo dizendo, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então, você pode ser esse tipo de pessoa, feliz porque confia no Senhor. Que esse Senhor nos abençoe, continue conosco e que nós com Ele, para vencermos esses dias difíceis que estamos passando. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, continue com esta igreja e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Desejar aos meus amados irmãos uma boa semana, aquela semana abençoada, debaixo da mão santa do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso.